E aí pessoal, tudo bom? Galera, mais uma vez eu estou aqui para dar sequência, nessa série de videoaulas. Hoje eu irei mostrar para vocês o uso do grupo parágrafo. Lembrando que o grupo parágrafo, como já foi mostrado na última aula, nós temos aqui essas divisórias. Então, todas as ferramentas do grupo parágrafo que nós vamos estudar na nossa aula de hoje estão aqui sendo exibidas nesse local, tá bom? Logo de cara, eu vou logo selecionar meu documento, tá? Lembrando que esse documento, esse texto que eu tenho aqui sendo exibido, ele foi inserido através do comando range, que foi o que eu mostrei para vocês na última aula, como utilizar ele para inserir esse texto. E aqui, realizando a seleção do nosso texto, nós vamos começar com as ferramentas de alinhamento. Primeiro, nós temos a ferramenta alinhar à esquerda, representada pelo comando ali Ctrl+Q, Então, nós podemos utilizar esses atalhos no teclado, como Ctrl+Q, para acessar esse recurso de forma mais rápida. Lembrando que o alinhamento à esquerda, ele deixa todo o nosso texto alinhado aqui, do lado esquerdo, como se tivesse uma régua, marcando aqui o início do nosso documento. E aqui do outro lado, o lado direito, nós temos o texto terminando um pouco assim, bagunçado, Algumas linhas terminam depois, outras antes. Essa falha, esse espaço exibido aqui no final, ele é referente à palavra que deveria ficar aqui na frente ser um pouco maior do que o espaço disponível, Que nesse caso aqui a palavra, nesse momento aqui, nesse espaço aqui no final da linha lateral, da linha com o nome lateral, melhor dizendo, é aqui correspondentes, ele deveria ser exibido aqui. Como o espaço é um pouco limitado, ele não coube, então o programa Word empurrou, colocou ele na parte de baixo. Para resolver esse problema, nós podemos utilizar o recurso alinhamento, e aí ele deixa tudo mais reto, Olha aqui. Então, o alinhamento justificado, representado pelo comando Ctrl+J, ele alinha os dois lados do nosso texto, tá? Esse tipo de alinhamento é o indicado quando a gente trabalha com trabalhos escolares, trabalhos aí do seu próprio serviço, ou trabalhos acadêmicos, tá? Os outros alinhamentos que nós temos são o alinhamento centralizar, onde ele posiciona todas as linhas no meio da página, tá? Ele é representado aqui pelo comando Ctrl+E, e nós temos o alinhamento à direita, que é representado pelo comando Ctrl+G. Ele é o oposto, do alinhamento à esquerda, tá? Aquele inicial, tá? Então, quando eu coloco o alinhamento à direita, ele vai ficar com o nosso todo o texto aqui posicionado à direita. Nesse momento eu vou deixar ele no modo justificado, que é o padrão, e agora nós vamos dar sequência. O outro recurso em questão é o recurso de espaçamento de linha e parágrafo. O espaçamento de linha e parágrafo ele é utilizado para quando você deseja diminuir o espaço entre as linhas ou aumentar o espaço entre as linhas. Nesse caso em específico, nós podemos deixar 1,5, que é o espaço padrão para documentos acadêmicos, Também temos aqui nesse local o recurso de remover espaço depois de parágrafo. Talvez vocês já devem ter observado que entre as linhas, eu vou colocar aqui 1,0, que é um tamanho bem pequeno, Ele fica bem próximo às linhas. E aqui fica mais claro da gente poder observar, onde nós temos aqui um espaço um pouco maior entre os parágrafos do que se comparado com o espaçamento entre linhas. Caso você queira remover esse espaçamento também, a gente pode vir nesse local e aqui remover espaço depois de parágrafo, tá? É só clicar que ele vai remover. Nesse caso eu não vou clicar. Galera, eu vou deixar ele no modo de 1,5, tá? Que é o espaço que nós utilizamos para trabalhos acadêmicos. Nesse momento eu já deixo como encerrada essa parte aqui, dos alinhamentos e do espaçamento de linha e parágrafo, e agora nós temos esses outros dois recursos. Esses dois recursos eles são utilizados mais para você destacar um título, de algum trabalho, sei lá, você vai fazer um aviso, você pode colocar também, aqui com o cursor simplesmente ele piscando aqui, ele posicionado aqui na linha do range, eu posso clicar aqui em sombreamento e definir. Como eu falei, é mais utilizado para você destacar mesmo, Você tem um título, um cabeçalho, você quer fazer uso, você pode dar um destaque usando esse recurso. O outro aqui da mesma forma, Só que ao invés do preenchimento ele traz as bordas. Eu posso colocar uma borda na linha inferior, uma borda na linha superior, ou só a esquerda, só a direita, ou nesse caso a gente pode colocar todas as bordas. Aí ele cria essa caixa em torno do título. Mais uma vez aqui com ele posicionado na mesma linha que o range, eu posso clicar e colocar também a opção sem
borda. Eu já vi em alguns casos, né, currículos, as pessoas colocam aqui, ó, borda inferior, onde você coloca o seu nome, e aí você coloca, é mais estético, né? Você coloca essa linha, né, até o final aqui da nossa página, e aqui do lado direito você coloca aqui a foto, né, do currículo. Então nós vamos ter aqui o nome, e aí esse nome está fazendo indicação aqui para a sua foto. Então são alguns exemplos, tá? Eu vou selecionar, ou mais uma vez com ele piscando aqui no final, posso colocar em sem borda. Dando sequência, agora nós vamos partir para a parte de cima do grupo parágrafo. Nós vamos fazer uso aqui desses dois recursos, né? Esses dois recursos aqui são os recursos de aumentar recuo, diminuir recuo. Eles estão ligados diretamente às ferramentas da régua. Particularmente eu não faço uso desses recursos, prefiro usar mais a régua. Eu pelo menos acho mais prático. Então a gente pode selecionar uma parte do documento ou todo o documento, caso você tenha interesse, né? Desejo em trazer esse documento mais para dentro, né, do texto, ou melhor, mais para dentro da página, no início dele. Aí você pode aumentar recuo, vocês vão observar que ele vai trazer além da primeira linha, o restante das linhas. E aí eu vou diminuir, deixando ele na posição normal, tá bom? Nesse momento, eu vou pular esse recurso, que é o recurso de classificar, e venho aqui para o final. Nós temos aqui sendo exibido um recurso chamado de mostrar tudo. Eu vou dar um clique nele. Como vocês podem observar, o recurso mostrar tudo, ele vai mostrar os enters que você dá no seu documento, ele vai mostrar o espaçamento aqui, olha, entre as palavras. Essa ferramenta ela é interessante do ponto de vista de erros, né? Muitas vezes você digita um documento e você acaba observando que ele traz aquelas linhas verdes, vermelhas. Nesse caso em específico, ele vai lhe ajudar quando você tem, eu vou dar espaço aqui mais uma vez, nesse outro aqui eu vou dar um espaço aqui embaixo, né, para não ficar. Então aqui ele trouxe aqui essas mensagens de erro. Isso aqui não apareceu, não entendi o porquê. Deixa eu ver aqui. Apareceu agora. Nesse caso aqui, ele trouxe, né, essa linha ondulada de cor azul, e ela representa, para quem já tem uma certa experiência, que o espaçamento entre as palavras está errado. Só que quando o aluno, né, o usuário, ele não tem esse conhecimento, ele pode acabar se confundindo, né? Ele olha a palavra pesquisar e ele não encontra nenhum erro. Porém, nesse caso aqui, é o espaçamento que nós devemos apagar. Tem espaço a mais, né? Então, com esse recurso, aí você pode ver se esse tipo de erro está acontecendo, que é do espaço. Enfim, vou desmarcar ele para não mostrar mais. E agora vamos um pouquinho mais para a parte de baixo do nosso documento. Deixa eu só apagar um espaço que tem aqui, para trazer um pouco mais para cima. Galera, eu vou selecionar, eu até montei aqui um texto, né, que é lista de compras. Eu vou selecionar nesse momento aqui esses produtos, né, que eu coloquei em lista. E aqui, voltando mais uma vez para espaçamento de linha e parágrafo, eu vou colocar para remover o espaço depois de parágrafo, só para deixar ele mais próximo, né? Então, vamos lá. Com essas palavras da nossa lista selecionadas, eu posso clicar em classificar. Aqui ele está classificando por parágrafos, que é o nosso caso, né? Eu dei um Enter, estou criando um parágrafo. Aqui eu estou com o recurso texto, porque, lógico, eu vou trabalhar com texto, né? Mas a gente pode trabalhar com números, datas. E nesse caso eu vou classificar por ordem crescente. Ao dar OK, ele coloca em ordem crescente. Do mesmo modo, eu posso voltar no recurso e colocar a ordem decrescente. Ao dar OK, ele colocou na ordem decrescente. Bem simples, né, o uso desse recurso de classificar. Você pode utilizar em uma lista de compras, uma relação de produtos, relação de nomes, né, de clientes, entre outras situações. E para finalizar nossa aula, nós vamos fazer o uso agora, nós vamos estudar esses recursos aqui que são os marcadores. Logo de cara eu vou mais uma vez selecionar para poder aplicar. Aqui eu tenho 3 modelos, né, vamos dizer, de marcadores. Eu tenho esses marcadores que normalmente possuem símbolos, né, que inclusive, caso você não goste deles, né, você pode caçar, você pode procurar outros marcadores vindo aqui nesse local. Aí você pode clicar nessas categorias aqui e marcando, né, de acordo com a sua necessidade. Nesse caso eu vou fechar, não tenho interesse em usar esse daqui por
por enquanto. Deixa eu voltar, beleza. Então aqui, olha, eu já escolhi um marcador, vou colocar esse daqui, né, essas setinhas. É bem interessante, às vezes você quer listar uma lista, como está o caso aqui, uma lista de compras, uma lista de produtos, você está fazendo um trabalho, né, da faculdade, um trabalho acadêmico, e aí você coloca uma lista de alguns elementos e você, para deixar mais bonitinho, você coloca aqui esse marcador de símbolo. Ou também você pode clicar nesse outro marcador, onde nós temos a possibilidade de marcar não por símbolos, né, mas por números, letras, algarismo romano e por aí vai. Galera, agora eu vou mostrar para vocês um outro marcador que esse é bem interessante. Esse marcador é mais utilizado, né, por quem realiza trabalhos acadêmicos, tá? Que é o marcador de níveis. Normalmente, em um trabalho acadêmico, nós temos alguns elementos, né, dos trabalhos, como a introdução, desenvolvimento, nós temos a metodologia, tá? Entre outros campos do documento que nós utilizamos os níveis. Então, nesse caso, eu clico nessa seta e vou colocar nesse nível, que é o mais utilizado, né? O que o pessoal mais utiliza, mais precisa. Eu clico nele, ele traz esse marcador de nível, né, como nível 1, e aí eu posso digitar um título qualquer, ou no caso, aqui a introdução. Ao dar Enter, ele vem para o nível 2, tá? Caso, tá? Dando um exemplo, ou melhor, eu vou até organizar aqui, tá? Deixar mais bonitinho. Eu vou colocar aqui um trabalho de geografia, um exemplo. Vou colocar aqui tipos de solo, tá? Dando um exemplo qualquer aqui, só para a gente fazer o uso aqui das ferramentas, né? Agora que eu coloquei tipos de solo, eu vou dar um Enter, né? Nesse caso, aí eu posso colocar, como eu coloquei em cima como tipos de solo, aqui embaixo eu vou colocar os exemplos de tipos de solo que eu tenho. Só que nesse caso, eles são subtítulos, né, desse título principal, né? É um complemento desse título principal. Então, o que eu coloco aqui, eu pressiono a tecla Tab no teclado e agora ele fica como 1.1, que no caso é um subtítulo desse título principal, onde eu vou colocar o tipo de solo, né? Eu posso colocar um solo rochoso. Então, um Enter. Nesse caso, eu coloco arenoso, entre outros tipos de solo. Mas, professor, nesse caso agora, eu não quero mais fazer uso desse tipo de elemento. Eu quero colocar agora, não mais como um subtítulo desse título principal aqui. Eu quero colocar um outro elemento. Então, nesse caso, para você poder voltar a ter o número 2, a gente pressiona a tecla Shift mais a tecla Tab. E aí ele volta e fica como o número 2. E assim você pode ir fazendo sucessivamente. Você pode ir colocando aqui tópicos, dei Enter. Professor, nesse caso, mais uma vez, é um subtítulo desse título principal. Aí eu pego e pressiono a tecla Tab. Aí ele fica 2.1. E assim eu vou dar sequência ao meu documento. Tá? Bem simples, não tem nada de tão complicado. Já aqui, voltando, né, aqui para o solo rochoso, nessa situação específica, vamos supor, aqui colocando apenas um exemplo, lógico, vamos imaginar que eu quero colocar variações do solo rochoso. Então, eu clico aqui no final do solo rochoso, dou um Enter mais uma vez, só que como ele é vamos dizer, um subtítulo desse título aqui, rochoso, vamos dizer assim, eu pressiono a tecla Tab e aí ele fica 1.1.1, tá? Que é do solo rochoso. Processo bem simples, tá? Não tem nada aqui de tão complicado como vocês podem observar. Ok? Então, bem simples. E por hoje nós vamos dar essa nossa aula por encerrado. E na próxima aula nós vamos utilizar o grupo, tá? Estilo. Então, galera, até mais. Tchau, tchau.